Eu vou ler bastante e vou falar pouquinho. Marcos 5, a partir do 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou seu manto, porque pensava: se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ele sentiu em seu corpo, e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cum, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que desse, a ela alguma coisa de comer. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém. Nós temos aqui duas histórias que se entrelaçam, e eu gostaria de refletir com vocês hoje. Uma menina de 12 anos está acometida de uma enfermidade que está lhe conduzindo à morte. Seu pai é um dos principais da sinagoga. Ele é mais ou menos como um líder religioso, um pastor, seria um padre. Ele seria alguém responsável pela religião que representa. Ele é o chefe da sinagoga. Ele tem seus prestígios, ele tem uma série de coisas, que vêm com o cargo que ele ocupa. Mas, mais do que chefe da sinagoga, mais do que alguém popular e talvez reverenciado por um grupo de pessoas que o seguia,
ou que retirava conhecimento de seus estudos. Existe sobre ele algo muito especial. Ele é pai. Ele é pai de uma menina que está doente. Ele está olhando para sua filha e está vendo que a cada dia que passa ela está mais próxima da sepultura. Provavelmente ele já tentou todos os recursos que podia para salvar sua filha, mas a medicina daquela época não tinha o que fazer para salvar a menina. A cada dia que passa ela está mais debilitada. A cada dia que passa ela está mais perto da morte. Aquele pai precisa tomar uma decisão. Ainda existe um lugar para se procurar ajuda, mas esse não é um lugar que lhe agrade. Esse não é um lugar cujo qual ele veja com bons olhos. Há um homem percorrendo as cidades próximas de onde ele mora. Alguém cujo qual o prestígio anda crescendo. Ele tem curado pessoas. Ele tem feito milagres. Ele tem realizado muitas coisas. Mas não será perigoso procurá-lo? Será que os fiéis da sinagoga cujo qual Jairo representa não iriam embora? Será que ele não teria pessoas fugindo agora de seus conselhos, já que ele vai se rebaixar para pedir ajuda a este homem, que aliás seus correligionários, os amigos de Jairo, diz que a força que alimenta o ministério de Jesus vem das trevas? Ele faz esses milagres por causa de Beelzebu. Jesus foi acusado disso. Só que apesar de todas essas coisas, Jairo está diante de algo muito firme, que é o apego que ele tem à sua filha. O sentimento de paternidade faz com que Jairo vá romper com tudo isso. Vai fazer com que a sinagoga dele, as pessoas que frequentam lá, as ofertas, sabe, e todo o prestígio político que ele ganhou por liderar uma comunidade, nada disso para Jairo agora vai somar tanto quanto a vida de sua filha. Jairo então rompe com tudo isso para procurar Jesus, porque ele sabe que precisa de um milagre na sua filha, e é para lá que ele vai. Quebrando tudo isso, Jesus acaba de desembarcar. A notícia chega até Jairo. Cafarnaum é o local. E agora Jairo vai na direção de Jesus publicamente, ao contrário de Nicodemos, que esperou anoitecer. Ele não tem muito tempo assim. Ele vai durante o dia, ele se prostra diante de Jesus e diz: Jesus, a minha filhinha está morrendo, eu preciso que o Senhor vá até minha casa. As pessoas devem estar olhando e dizendo: esse aí não é Jairo, o cara da sinagoga? Não é o líder da sinagoga? Como é que ele se rebaixa e vem se dobrar o joelho diante desse indivíduo, filho do carpinteiro? Tem alguma coisa de errado. É lógico que tem alguma coisa de errado, que na verdade nunca deveria ter sido chamado de errado. O homem está oferecendo prioridade à sua casa. Um homem está oferecendo prioridade a seus filhos. Um homem está oferecendo prioridade à sua família. Jairo agora está mostrando o que vale de verdade para ele. O que vale de verdade para ele é o futuro de sua filha. Se aquela menina morre, as coisas passam a não fazer sentido. Primeiro porque uma inversão está sendo estabelecida. Nenhum pai cria filho para sepultá-lo. Todo pai cria filho para ser sepultado pelo filho, e não para sepultar ele. Jairo então rompe tudo isso, vai até Jesus e vai pedir a Jesus que vá até sua casa. Jesus prontamente atende Jairo. Sim, ele diz: eu vou para sua casa, claro, fique tranquilo, vamos caminhando. E a história dá uma pausa. A história para entrar uma outra história no lugar, de uma outra pessoa necessitada. Ela não tem 12 anos como a menina. Aliás, 12 também marca a sua história, porque fazem 12 anos que ela está doente.
provavelmente sofrendo de uma anemia profunda, de uma debilidade grande por causa de seu fluxo sanguíneo. A única diferença dessas duas pessoas, seja a menina de 12 anos, seja a mulher que está há 12 anos doente, é que eu não vejo o pai dessa mulher. Ela não tem pai. Ou porque seu pai já morreu, ou porque a situação dela não é interessante para seu pai. Eu não sei onde ele está, a Bíblia não fala dele, porque tem pessoas que terão seus pais para defendê-la, tem pessoas que terão seus pais para custeá-la, tem pessoas que terão seus pais para corrigi-las, para estabelecer os limites, para treiná-las. Sim, tem muita gente que vai ter sucesso, vai expandir, vai crescer, vai ter apoio, vai se formar, vai se tornar alguém de bem, porque tem pai, porque tem alguém para oferecer limite, para dizer o que pode, o que não pode. Um pai precisa entender que a figura paterna não vai poder contar sempre com a boa visão, a visão agradável de seu filho. Muitas vezes o pai será visto como alguém ruim, como um impedidor, como um aferidor de medidas, como alguém que determina horários, regras. Sim, mas cadê o pai dessa mulher? Onde é que ele está? A história de alguém que tem pai para correr atrás por ela é interrompida. E agora entra a história de alguém que não tem pai. Ou se tem, ele não está ali. Por que não está? Eu não sei. Eu não sei se o que dói mais é não ter um pai, ou ter um pai que não existe de fato. Eu não sei se o que dói mais é não ter um pai, ou sequer nem saber quem ele é. Ou se o que dói mais é ter um pai que, ao invés de te proteger, abusa de você. Ao invés de tratar sua mãe com respeito, abusa dela. Eu não sei. Eu só sei que essa mulher também está na rua. Eu só sei que ela também precisa de uma atenção, e ela não tem pai para oferecer, porque tem gente aqui que não vai ter isso, ou que não teve, ou muito pelo contrário, às vezes teve um carrasco, um omisso, e muitas vezes tentamos até aliviar a situação deles, dizendo que eles são assim, porque viveram em outra época. Me parece que é uma forma de tentarmos, proteger o nosso coração. Mas a grande verdade é que vamos precisar sobreviver a isso. São duas histórias fascinantes, porque se essa mulher não tem um pai biológico ali para defendê-la, porque eu imagino essa menina depois, já já eu vou voltar para ela, porque a história volta para ela de novo. A Bíblia só está passando para dizer que tinha uma mulher com 12 anos que tentou tudo para ficar curada e não teve sucesso, e não tinha ninguém ali ao lado dela, não tinha. Ela estava sozinha, não tinha nenhum homem para interceder, nenhum. Era muito difícil para uma mulher daquela época abordar um homem, muito. Era algo que quebrava o protocolo. Então para ela seria muito difícil, seria muito mais fácil ter alguém, um homem que pudesse chamar a Pedro, Tiago, João e dizer para ele: olha, minha irmã, sabe, eu tenho uma irmã mais nova, uma irmã mais velha, e ela está doente, então nós queríamos ver se seu mestre não pode atendê-la aí. Ou o pai dela poderia dizer: olha, minha filha, Jesus está... Mas ela não tinha ninguém. Porque você vai ter que aprender a sobreviver. Você vai ter que aprender a ser um vencedor, mesmo não tendo muitas vezes um pai biológico. Mas aprenda uma coisa: se o pai biológico te faltar, está lá no Salmo 27:10, ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei.
Me parece que a Bíblia está mostrando, são dois modelos de pessoas. Uma tem o pai e outra não tem o pai biológico. Mas eu estou no céu guardando. É assim. Pare e pensa. Nesse momento que Jairo tem pressa, que sua filha está morrendo, ele já expôs sua situação para Jesus. Jesus vem andando e o que tem ali? Uma filha. Ela é filha de Jairo? Não. Ela é filha de Pedro? Não. Ela é filha de Deus. Então mesmo Jesus que veio para aqueles que tem pai, que conhece, que tem uma casa, que tem um lar, que tem uma estrutura, veio também para quem não tem. Eu não sei quem você é nessa história. Eu acho que eu sou meio híbrido, né? Porque eu já vivi com pai, já vivi sem pai, já vivi esses modelos assim ao longo da minha caminhada. Mas é muito interessante nós vemos isso, porque agora ela toca, Jesus parou. Os discípulos dizem: olha, está uma confusão tremenda, Jesus, não faz assim com a gente, não pergunta quem te tocou, porque está um vulco danado. Jesus falou: não, eu saí, senti o poder de mim, e eu quero saber, alguém me tocou. E ela disse: fui eu, Jesus, eu é que te toquei. Você lembra como é que ele despede ela? Filha, vai a tua fé. Ele chama ela de quê? Filha. Filha, vai embora, a tua fé te salvou. Ser curada, fique livre desse mal e vamos embora. Nesse exato momento, depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo por causa do tempo. Quem é que chega? A turma da casa do Jairo. A turma que estava lá falou: Jairo, viemos trazer uma notícia para você. Qual é a notícia? A tua filha morreu. A tua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Não incomode mais o mestre. A tua filha, ela está morta. Não tem mais o que fazer, Jairo. Jairo olha para Jesus, que diz a ele: não tema, Jairo, crê somente. Eu ainda vou na sua casa. Eu vou com você. Vamos embora. Eu vou junto contigo. Não quero que essa multidão nos acompanhe. Não há necessidade de que todos vão, não, ou de todos irem, porque a maioria deles são meros curiosos. Ninguém tem compromisso. Mas vamos embora, vamos levar Pedro, Tiago e João, vamos levar uma turminha nossa aqui, certo? E vamos para sua casa, Jairo. E Jairo está indo para casa, com a notícia de que sua filha morreu. Aparentemente ele pode ter fracassado, ele ainda não sabe o que Jesus vai fazer. Ele conhecia as histórias de Jesus, mas era sempre distante. Ele mantinha uma distância segura por causa de sua posição na sinagoga. É lógico que ele acaba de ver por si mesmo o milagre de uma mulher que tinha 12 anos, que sangrava e ficou curada instantaneamente. Isso deve ter aguçado a sua fé. Mas a notícia de que sua filha morreu é um excelente concorrente. Uma desgraça, certo? É sempre uma bela concorrente para a graça. Uma situação ruim é sempre uma forte concorrente, né, para as promessas. E muitas vezes ficamos perdidos. Mas Jairo, suportando tudo, ele diz: vamos embora, se o senhor vai na minha quer ir assim mesmo, minha filha morreu, mas tudo bem, vamos embora para minha casa. Quando ele chega na casa, de longe já sabia que não era engano, que não foi uma mensagem enganosa. O choro e o pranto dava para se ouvir de longe. Provavelmente a mãe da menina, provavelmente seus parentes, vizinhos, amigos. Uma garota de 12 anos acaba de falecer, e pior, o pai dela não estava lá, ele estava na rua buscando recursos. Porque muitas vezes é isso que acontece. Enquanto homens estão na rua buscando recurso, seus filhos e seu casamento estão morrendo dentro de casa. Estamos extremamente bem intencionados. Mas olhe bem, Jairo não está lá. E agora ele está chegando em casa e começa a ouvir o alvoroço.
Ele vai andando na direção de casa junto com Jesus. E assim que Jairo chega, Jesus começa a questionar aqueles que estão chorando e lamentando. Ele diz: por que vocês estão chorando? O que houve? Calma, gente, a menina não morreu, ela só está dormindo. E os homens então vão contra ele. Eles sabem quem Jesus é. Eles devem estar decepcionados com Jairo. Como Jairo ousa trazer esse indivíduo charlatão, esse indivíduo que anda quebrando protocolos, que anda fazendo com que a frequência da sinagoga diminua, e muito pior do que isso, que a influência e o poder de líderes como Jairo estão perdendo prestígio, estão recuando. Mas para Jairo isso não estava interessando. Ele não queria saber se ele era o líder da sinagoga, o diácono, o porteiro. O que ele queria saber é que tinha algo em jogo, e era a vida de sua filha, era o futuro de sua família. E era por isso que ele estava na rua lutando, levando para casa alguém que poderia fazer algo. E agora, diante de tudo aquilo, Jesus disse: vamos entrar onde a menina está morta. Vamos lá, vamos. E entra Jesus, a mãe do menino, Jairo, Pedro, Tiago e João. Ele leva sua turma. Jesus está treinando, não esqueça disso. Ele não precisava levar João, ele não precisava de nenhum apoio, ele não precisava nenhuma de forcinha para levar alguém. Não. Ele precisa fazer algo muito bem feito. Então, já que ele vai mudar a mente religiosa daquela família, ele precisa que esteja lá dentro o pai e a mãe da menina, que também não precisava estar. Para a mãe bastava estar do lado de fora e ver sua filha voltar viva. Mas não é só isso. Também não é apenas isso. Ele precisa moldar, influenciar seus discípulos a acreditarem que coisas poderão acontecer, apesar da opinião contrária da multidão que está do lado. like tiny tears in a happy chase, hopping through the puddles, see colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday. Watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground. Music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks but don't you fear, magic shines when skies
whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts, alright. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. lado de fora, dizendo: a menina morreu, acabou, não incomode mais o mestre. Então Jesus está treinando os seus discípulos, levando um novo sentido à vida daquela família.
e vencendo a morte. Algo extremamente desafiador para eles acreditarem, e às vezes até para nós nos dias atuais. Mas observe bem que agora Jesus, olhando para aquele quadro, o que ele tem? Seus discípulos que vão dar sequência ao seu legado, seus filhos, como você me mandou uma mensagem hoje. Seus filhos, que não são biológicos, mas são espirituais. O que ele está fazendo, seu propósito, que é transformar pessoas. E agora ele diz: Talita cum, menina, levante-se. E o Espírito retorna a menina. E ela então torna a vida. Tudo isso acontecendo naquele ambiente particular, porque havia uma proposta. A proposta não era mostrar à multidão quem Jesus era. Houve outras ocasiões que ele fez isso, que ele queria dar uma projeção de seu ministério, ser reconhecido, ser visto, mas aqui não. Aqui ele quer mudar a história de Jairo e da casa de Jairo. Por isso a mulher de Jairo tem que estar lá, para que haja uma mudança conjunta. Por isso ele leva seus discípulos, porque ele quer mostrar a seus líderes como é que as coisas funcionam. As duas coisas nós tiramos grandes lições desses dois textos. Primeiro, que alguém precisa continuar vivendo com o pai, honrando o seu pai, agradecendo a Deus por ter um pai correto, por ter um pai que é exemplo, por ter um pai que é provedor, por ter um pai que é protetor, por ter um pai que é honesto, por ter um pai cujo qual você se sente honrado de tê-lo. Mas você também vai ter que continuar vivendo se seu pai é um cachaceiro, se seu pai é um irresponsável, se ele traiu sua mãe, se ele abusou sexualmente de você ou de um de seus irmãos, se ele nunca proveu nada, muito pelo contrário, às vezes ele destruía o que você ou seus irmãos ou sua mãe construía. Porque preste atenção, nós precisamos, e eles são fantásticos quando temos, mas muitos de nós não provamos isso. Eu não sou o único. Muitos de nós. Eu não tive o pai modelo, e você provavelmente às vezes não teve. Mas e aí? Talvez nós não tenhamos alguém para honrar. Ah, pastor, mas até hoje eu me sinto culpada, porque a Bíblia diz que eu tenho que honrar meu pai e a minha mãe. Mas muito cuidado com essa palavra, porque a Bíblia também diz que eu tenho que dar honra a quem honra, merece honra. Eu não preciso desonrar, desafiar. Eu posso manter um respeito, é verdade. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que no Dia dos Pais, nós precisamos entender que às vezes não é um dia muito agradável para muitos, porque essa figura paterna, para muitos ela veio meio que atrapalhada. Eu não gosto muito de que digam que do pai provém o futuro do filho. Não.
eu acho que o pai pode ajudar bastante. E o filho que tem um pai participativo, o filho que tem um pai que é comprometido, olha, eu vou te falar, valorize, porque só sabe o valor de um pai quem não tem. E mais do que isso, se você não teve um pai, seja um. Se seu pai não foi presente, seja presente. Hoje nós vemos tantas pessoas feridas, machucadas, por relacionamento com seus pais. Talvez se eu dissesse hoje, para alguns aqui, feliz dia dos pais, você pensaria no seu e diz: nossa, pastor, só em ouvir essa palavra, isso já me fere, me machuca, me dói. Eu vou dizer a você aqui nessas duas passagens, pensa essa menininha de 12 anos, depois brincando com as suas amiguinhas na rua, né, Abner? Contando, sabe, para seu namoradinho, para suas amiguinhas: eu estava quase morrendo, mas meu pai saiu de casa. Sabe quem ele foi chamar? Jesus. Ué, mas ele não era o chefe da sinagoga? Pois é, menino, mas eu era mais importante que a sinagoga, entendeu? Porque eu era filha do Jairo. E aí Jesus chegou lá em casa, menino, eu tinha morrido. Essa história eu só sei porque me contaram, que eu já não estava mais entre os vivos. E aí de repente, certo, eu estribuchei assim e voltei à vida. E pelo jeito já voltei convertida, porque ele mesmo falou: dá comida para ela, que filho de crente come, não é verdade? Eu gosto da Bíblia porque ela é fantástica, sim ou não? Mas eu imagino uma outra mulher, saudável, coradinha, andando na rua e contando também a sua história. Rapaz, papai não estava lá, não tinha ninguém, estava dura que nem um coco, eu perdi tudo, gastei o dinheiro com as medicinas. E aí eu olhei, quem é que estava passando? O chefe dos crentes. Eu falei: eu vou lá porque ele disse que ele é o filho de... E eu também sou, então ele é meu irmão mais velho. Vou lá e vou dar um toque nele, vou ficar curada, porque Deus também é meu. E lá foi ela.